Estão prontos para louvar a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, preparar para chamar a atenção do Senhor, amém? Vou começar fazendo uma oração e aí nós já vamos diretão para o louvor, amém? Quem está animado hoje? Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor preparou para a gente, Pai, poder te adorar, poder te exaltar. Senhor, cada família aqui hoje, Deus, venha estar presente no nosso meio, Senhor. Venha estar, Pai, queimando em nossos corações. Venha estar, Deus, fazendo os teus milagres, Pai, dando revelação. Meu Deus, que nós possamos te oferecer o nosso melhor louvor hoje, Deus, porque hoje é um dia preparado, separado, Deus, que o Senhor permitiu a gente estar aqui, Pai. Então, por isso nós somos gratos e nós queremos te adorar no nome de Jesus. Cumprimente o irmão do seu lado, diga para ele assim: seja bem-vindo. Se você vê que ele não tomou café, dá uma chacoalhada nele e fala: vamos adorar, bora, amém? Louve ao Senhor com as suas palmas, pode movimentar, pode deitar aí no chão, sinta liberdade no nome de Jesus, amém? Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, te dá o louvor que é devido. E estamos nós aqui. Diga pro Senhor: vim pra te adorar. Estamos aqui, Jesus. Estamos aqui pra te dizer e pra te entregar nosso melhor, Jesus. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos. Diga pra ele: contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar. Diga: queremos te engrandecer, grande, e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui pra te adorar. E o véu que separava,
já não separa mais. Quem crê nisso? A luz que outrora apagada agora brilha, e a cada dia brilha mais. É só pra te adorar e fazer e te dar o louvor que é devido. E estamos aqui só pra te adorar. E só de igreja pra te adorar. Amém, glória a Deus. Deu para dar uma aquecida, né? Irmãos, pega o irmão do seu lado, coloca a mão no ombro dele. Essa canção, ela é o tema da nossa conferência, que é a nossa família. E eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele ama muito você e a sua família. E essa música, essa canção que a gente preparou para vocês, a letra dela é muito forte, ela é uma oração. Você está dizendo assim para o Senhor: eu quero consagrar a minha casa a Ti, e eu dedico ela para o Senhor. Então nós vamos cantar essa música com muita intensidade. E durante a canção, se Deus colocar no seu coração alguém da sua casa que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, ore por ele, ore por ela, porque há um poder muito grande quando nós cantamos e adoramos a Deus de coração. Porque Deus, Ele não vê a nossa voz, mas Ele está vendo a intenção que está dentro do nosso coração no momento que nós estamos o adorando. E a palavra de Deus diz que isso sobe até as narinas do Senhor como um perfume agradável. Então vamos adorar ao Senhor, amém? Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Eu quero dedicar o meu lar a Ti. Meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Eu quero dedicar o meu lar a Ti. Aleluia! Diga: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento.
Eu quero o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa, diga pro Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Como bom perfume, e como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Yeah. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos cantar essa música mais uma vez? Vamos fazer ela mais uma vez? Houve aqui um erro técnico. Vamos fazer ela mais uma vez. Ela foi bom para ensaiar. Aleluia. É bom que chegou mais uma família aqui agora, amém? Elas não tiveram a oportunidade de cantar ela do começo. Quem está entendendo? Então nós vamos fazer ela de novo, amém? E nós vamos fazer ela ainda com mais ousadia. Eu acredito que foi até bom a gente repetir ela, porque agora você tem a oportunidade de cantar ela uma segunda vez, e agora você já sabe um pouquinho mais. É ou não é? Aleluia. Então vamos adorar o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Dedicamos, Deus, nossa casa a Ti. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa
consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a ti, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Quero consagrar descendência do nosso futuro. Como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Diga! Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos a Deus. Diga, igreja. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Dá uma salva de palmas pro Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Que a tua voz, Pai, possa ecoar no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Tu és santo, Jesus, tu és o leão, tu és digno. Declare ao Senhor hoje a sua grandeza. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações. E amor, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga, igreja. E ruja o leão, que a
terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. E amor, diga bem forte, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da nossa majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu és santo, tu és digno. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão, diga, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abram os céus diante da tua presença hoje, Deus. Se você deseja isso, você vai declarar ao Senhor. Que se abram os céus, queremos ver a tua glória. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Diga, igreja, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Bem forte. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está
que os céus fechados se abram, que teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Que os céus fechados se abram, que teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Amém. Amém, Pai. Nós queremos que o ambiente está aberto, Deus. E nós queremos, Pai, que o Senhor está nesse lugar já. O Senhor já estava aqui nos esperando. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós queremos te entronizar, Senhor. Põe um clique. Aleluia, Deus. Nós queremos em Ti, Senhor. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração os teus prodígios e sinais. Olha assim, vem mais uma vez. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere o meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha e fere meu coração, peça. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração
com uma ferida de sede por si. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante de ti, Senhor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a... Peça pra Ele agora. Me ensina, Senhor, a te adorar como o Senhor merece. Fala pra Ele. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar todos os dias a minha vida aos seus pés, diante do seu altar. Tu és digno, Senhor, até que o Senhor venha, até que Ele venha aqui estarei. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar. Aleluias. Amém, irmãos, graça e paz. Pode se sentar, por favor. Liga as luzes. Por favor. Isso. Tem gente que colocar a lâmpada mais alta aí no meio, porque não estou vendo ninguém. Isso. Aí. Melhorou. Irmãos, graça e paz. muito bom estarmos juntos na casa do Senhor para podermos
glorificar o Senhor. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Nós temos falado sobre família esse mês agora de setembro. E nós entendemos que o primeiro projeto de Deus foi a família. Amém? E que tudo começa na família e tudo vai terminar na família. Nós estávamos cantando essa canção até que o Senhor venha, né? E já está tudo pronto. Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim: está tudo pronto. Amém? Você já viu aquela posição de ter um banquete para você comer e está tudo pronto e vai depender do seu apetite? Aí tem aqueles que chegam assim: eu vou comer uma rúcula, eu estou na dieta. Tem hora que Deus vai dar um mocotó, tem hora que Deus vai dar uma costelada. É literal, né? Então eu espero que as palavras que saírem desse altar, que estão saindo desse altar, possa saciar a sua fome. Eu quero convidar um amigo, Pastor Edmar, meu brode. Cheguei, ó. Pastor Edmar é um parceiro de muitos anos de caminhada. Eu conheci o pastor Edmar em praticamente 2001. Eu não sei se você lembra. Você chegou lá na igreja do Bispo Nilo de Paulo. Acho que você tinha um Fiat Uno azul. Você chegou num carrinho lá. Eu sei que era um carro pequeno. Escort, né? Era um Escort. E então, ali foi a primeira vez que nós tivemos o nosso primeiro contato. Eu já ouvia falar dele. E posteriormente, em 2008, nós fomos trabalhar junto. Interessante, quando eu estava cantando e falando, eu lembrei que a nossa vida, ela nos uniu. Depois assim, de uma aliança de amigo, de irmão, né? Eu te considero como irmão, como alguém. E em 2008, quando eu vim para os Estados Unidos e não deu certo, que eu fui deportado, eu cheguei na igreja dele lá. E no meio do deserto tinha duas escolhas. Você vai entender. Eu falei assim: ou eu vou para a igreja do pastor Edmar ou do Guerreirinho. Ele disse assim também era um homem, né, extraordinário, né? O céu alegrou quando Deus levou ele e a esposa dele. Um homem. E aí eu falei: mas não vou pedir sim porque é longe, eu não consigo ir a pé, porque eu tive que vender tudo. Eu falei: eu vou lá para o pastor Edmar. Eu cheguei, liguei para ele e falei assim: eu preciso conversar com você. A gente já conhecia por alguns encontros da vida. E eu falei: eu vou falar de mim porque algumas pessoas virão falar de você, de mim para você. Então, quando essas pessoas chegar, você já vai ter a história verdadeira. Aí tem aqueles que vão aumentar, né? Que são os caras fortes para escrever, né? Eles vão sempre acrescentar. E eu contei toda a minha história para ele e falei: sim, o seguinte, daqui 3 meses eu vou voltar de novo, você lembra? E nós começamos aí, sabe? Fomos caminhando, até que um dia ele: não, fica aqui, vamos me ajudar e tal. Eu falei: não, eu vou voltar. Até que um dia, através de Deus, ele me convenceu a ficar e foi a escolha certa. E nessa escolha nós ficamos 6 anos e pouco, né, trabalhando junto. E nessa escolha de ficar junto com ele, e eu falo para ele que ele foi um divisor de água na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida de Adígia. A Adígia tinha uma vontade de abrir uma empresa e foi lá que deu certo. Ela abriu uma empresa de decoração. E nós tivemos um êxito grande com aquela empresa. Depois veio a pandemia. E depois nós saímos para abrir uma igreja ali no setor. E aí ele tinha uma igreja fechada, ele me deu todo o móveis da igreja. E sempre parceria, sempre junto. E eu pregando na igreja dele, ele na minha. Então assim, a minha casa, nós temos no Brasil. Por isso que eu falei outro dia para os irmãos, falei assim: é melhor você andar à toa do que ficar parado à toa. Eu estava lá em casa um dia, ele ligou: vamos ali fazer uma visita? Eu falei: vamos embora. Chegou lá a irmã, conversamos, oramos, ele falou assim: irmão, no final de tudo, ele falou: pastor, você tem casa? Eu falei: tem não, irmão, tem só sonho. Ele falou: então chegou, certo. E aí minha casa foi através daquele dia. Eu falo que eu tenho 2 pessoas que eu sou grato. Ele, o convite, e a Lucinha, né, que estava na casa dela aqui nos Estados Unidos.
de ter me levado a essa comunidade lá para comprar essa casa. E a experiência de vida com esse homem, de ver o homem que ele é isso aqui, irmãos. O dia que esse homem te perder o piso, vocês saem de perto, porque eu nunca vi não, mas deve ser problemático. É um homem muito fiel, é um cara muito saudável, é um cara muito curado. E eu gosto de Edmar que ele tem 3 aspectos na sua vida, Edmar. O homem tem pessoal, profissional, vou colocar mais um, família e ministerial. E esse amigo, irmãos, ele venceu todas. Esse cara foi de uma corporação, 28 anos na Unimed, ele alcançou os melhores, e eu tive lá dentro. Uma vez ele deu uma perrengada, irmão, ele ficou meio perrengado de tanto serviço, ele ficou meio doente. E aí eu era o pajem dele. Nós ia para o hospital, ele deu uma crise muito forte, eu ficava fazendo massagem no pé dele. E ele ficava assim, irmão Sérgio, você está aí? Eu estou aqui. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para vocês entenderem a nossa aliança. E ele é bem sucedido. Irmão, esse cara tem que falar nas nossas vidas sobre família, tem que aprender demais com ele. Eu nunca vi ele falando algo. Eu sou o inverso dele. Eu nunca vi ele, sabe, falar uma palavra feia para a mulher. Nunca. Os filhos dele, até para bater, ele era elegante. Um dia ele foi disciplinar, eu falei isso para os irmãos. Eu falei, não, me bate desse jeito. Aí meu pai batia assim, não. Uma elegância, uma nobreza nas finanças, irmão. Um cara que, sabe, ele venceu em todas essas áreas. Então, assim, e o que eu estou falando para vocês aqui, irmãos, eu já convivi com muitos lideranças. Então, assim, ele tem aspectos, assim, verdadeiramente que ele foi um grande líder, um grande mentor. Nós ainda conversamos muito, eu ligo muito para ele. A gente conversa bastante, tem hora que ele não me atende, eu fico esperando ele retornar. E dizer, Edmar, que nessa temporada, nessa vida que nós temos junto, eu aprendi demais com você. Você foi um espelho, foi um mentor, foi um amigo, foi um parceiro. E esse cara, ele sabe liderar. Nós tivemos reuniões que ele ficava caladinho, mas o pau comendo a folha em cima de mim, sabe? Teve um dia que até o faxineiro da igreja danou comigo, irmão, nessa reunião. E aí ele lembra disso. E aí eu caladinho, foi dita aquela palavra, você quer falar alguma coisa? Eu falei, quero. Aí eu olhei nos olhos de todo mundo e falei, sim, me ajuda a melhorar. Mas na verdade eu queria quebrar a cara de todo mundo, só dele não. Eu queria quebrar todo mundo, irmão, no pau. Aí na hora que eu cheguei em casa, eu liguei para ele. Falei, vem cá. Aí eu entendi algo. Tem um líder que precisa de ser líder e tem um amigo em casa. E aí lá ele foi líder. Aí o que chegou lá em casa, não, aí ele abraçou, eu falei para ele, fiquei grilado, irmão, chateado. E hoje eu estou aqui para testemunhar isso. Se você não tem ideia o quanto isso foi importante. De separar um amigo do líder, dessa personalidade. E eu tenho certeza que essa igreja, eu estou fazendo essa apresentação porque eu vou fazer só hoje. Nas próximas eu não vou fazer. E dizer assim que para mim é muito, para minha família, sua família tem um poder muito grande. Vocês têm nós temos uma aliança. E eu falei para ele, um dia, e para o Daniel, que são meus 2 amigos. O Daniel é tão top que eu falei, cara, eu sei que se eu chegar na sua casa, eu durmo na sala do Edmar. Aí ele falou assim, não, se não tiver sala, você dorme no meu colo. Eu te abraço, você dorme no meu colo. E na casa do Edmar, qualquer coisa, eu tenho certeza. Eu ligar para ele e falar, olha, eu estou precisando disso, eu tenho certeza, irmão, que eu tenho 2 amigos que eles param a vida deles por mim e pela minha família. Eu, Edmar, e eu, o Daniel, que é outro negão lá no Brasil. Mas só nós que podemos chamar disso, outro nós não aceita não. Então seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Graça e paz, queridos, amém? Meu Deus, que responsabilidade depois de tudo isso. Irmãos, louvado seja Deus por estar aqui.
Da mesma forma que eu creio que o Sérgio fala tão bem de mim aqui, ele fala muito bem de vocês também. Pode ter certeza. Eu estou vindo aí de uma jornada, já está fazendo 10 dias que eu estou aqui na América. Eu desci em Orlando e estou subindo para cá. Estou vindo, revendo também amigos. E é muito bom que tudo que o Sérgio ele está falando, isso desceu para o coração dele, foi aprendizado. Mas o maior divisor de águas aí no ministério, na vida do pastor Sérgio, ele não contou. O Sérgio ele chegou na igreja realmente com muitas demandas, né? Demandas pessoais, emocionais, espirituais. Irmão, quando nós estamos num momento crítico e num momento vulnerável, nós precisamos de amigos, não de juízes. Mas é claro, todas as pessoas precisam também de um tempo para que elas se recomponham e mostrem de fato quem elas são. Todos nós temos muita coisa boa em nós, mas todos nós também temos muita coisa feia em nós. O pecado ele faz muito estrago e a gente nunca pode negligenciar isso. E eu lembro que o divisor de águas na vida do Sérgio foi num retiro de líderes que a gente fez. Esse dia foi muito interessante, porque eu chamei todos os pastores, a liderança. Irmãos, liderança é algo engraçado, porque a liderança é um instrumento de Deus para curar, para dirigir, para guiar. Mas a liderança também, dependendo, ela é um lugar também de causar muitas feridas. Os líderes também se ferem, são pessoas. E esse dia foi engraçado. Eu falei, irmãos, hoje é dia então de nós lavarmos os pés uns dos outros. E não vai ser com toalha, vai ser com o coração. Então, quem tiver algum senão, alguma queixa, algum pedido de perdão, nós vamos estar aqui à frente. E os irmãos vão aqui vir pedir perdão, vai dar oportunidade. E a fila do Sérgio era maior ali no dia. Mas isso foi, irmãos, algo tão necessário, tão de Deus, porque depois daquele dia, todos os senão que tinha sobre a vida dele sumiram. Depois daquele dia, de fato, houve verdade, houve luz nos relacionamentos, houve luz no que ele falava, porque muita coisa que o Sérgio fala, irmãos, está muito certo. Só que como ele veio, né, de uma maneira muito forte, eu era o oposto, né? Então as pessoas estranharam. Mas depois daquele dia, irmãos, foi muito bom, porque a atmosfera toda mudou. E quando ele foi sair da igreja com a família, aquele homem que tinha aquela fila enorme de pedir perdão, agora ele tinha uma fila enorme de abraço. Ele tinha uma fila enorme para dizer, poxa, pastor, não vá, fica, porque vou falar um pouco de você, Sérgio, também, né? Eu conheço poucos pastores que têm o coração de pastor como o Sérgio. Poucos homens eu conheci. Ele tem um pastor que eu deixei lá em Belém também, que é um pastorzão de pessoas, de estar com as pessoas, de valorizar a ovelha, o rebanho mesmo. E essa foi uma experiência muito boa para o meu ministério e também para a minha vida. E olha que presente. Além de ganhar, né, no ministério, eu ganhei um amigo. Ganhei a extensão da minha família. Então, louvo a Deus, Sérgio, pela sua vida, pela vida da Adija, do Lucas ali, que depois eu conto a história do Lucas. O Lucas tem muita história para contar. Serginho, Camila... Enfim, mas é um povo muito amado por nós. Irmãos, pastor Sérgio já falou bastante sobre mim. Eu vou deixar para falar sobre mim um pouco mais depois, tá bom? Porque senão não vou entrar aqui na palavra mesmo e o tempo depois fica pouco. Mas eu tenho muitas coisas para contar para os irmãos. E algo que ele disse, eu sou muito simples. Eu não sou um conferencista. Então, eu não vim aqui fazer uma conferência.
com os irmãos, de dizer, poxa, nós vamos promover aqui um grande avivamento por causa da minha presença. Eu sou tão simples que eu creio que tudo que os irmãos precisam para o avivamento já está aqui. Amém? Pastores sobre a igreja, líderes, palavra e presença de Deus. Tudo que precisa está aqui. Não precisa talvez de, olha, um grande nome, uma grande banda. Não, irmãos. As coisas de Deus, elas são simples demais. Mas, de fato, eu também não posso, queridos, às vezes negar o que Deus tem feito na minha vida. E Deus tem feito coisas muito tremendas, muito preciosas. E como hoje o momento é para falar de família, né, vocês estão aí no mês e está caminhando para a conferência, eu venho de uma família disfuncional e bastante disfuncional. E como muitas famílias hoje o são. O que é uma família disfuncional? É aquela família que tem todos os seus elementos ali, mas eles não se alinham, eles não convergem. É uma família que tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, tem a casa, mas essas coisas estão completamente desconectadas. Meu pai era um homem bem branco, dos olhos bem claros, alto, calvo. Meu pai era um bom homem, mas era um homem de um coração muito duro, falta de Jesus mesmo. É só lá no final que eu fui entender isso. Minha mãe muito negra, então o Sérgio conheceu ela, e uma pessoa muito sofrida. Minha mãe, ela vem de uma descendência de escravos mesmo. Eu tinha um tio, por exemplo, que ele chegou ao período da escravidão. Ele morreu com quase 100 anos, e ele contava as histórias, então, de quando ele era escravo. Irmãos, é tão interessante que um escravo conta a história de escravidão com orgulho de ser escravo. É uma coisa impressionante. E parece conosco às vezes, né? Nós, às vezes, estamos escravos do pecado, reféns do mundo, e a gente conta histórias como se isso fosse algo precioso. Então, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos. E a gente foi criado só com a minha mãe. Então, minha mãe ficou ela na ocasião, com 6 filhos. Depois ainda veio um a mais, aí foi 7. Mais um ainda. 7 filhos, então, um contexto bem complicado, bem difícil. E eu cresci dentro desse contexto, né, de uma família disfuncional, que a mãe é pai, mãe e é tudo. Mas, ao mesmo tempo, ela não é nada. Por quê? Porque ela não tem tempo de ser mãe. É o tempo que sobra. Porque no outro tempo ela tem que ser o trabalhador, o provedor e etc. Tem que assumir todos os papéis. E quando você assume todos os papéis, você também não assume nenhum papel. Essa é a verdade. Dentro de uma casa, alguém tem que ser pai e alguém tem que ser mãe, e os outros têm que ser filho. Não tem jeito. Se eu assumo todos, irmãos, todos não dá. Nós não temos condições de fazer todas as coisas ao mesmo tempo com excelência. Não tem jeito. Até a Trindade, cada um tem o seu papel na Trindade. É ou não é? Está bem certo, está bem definido. Então, papéis, eles são muito importantes. E crescendo então nesse contexto, você vai acumulando feridas, vai acumulando deficiências na sua autoestima. É um tanto de coisa que você vai vivendo e que ao longo da vida é que você vai percebendo. E uma das coisas mais difíceis de viver num lugar disfuncional é que você perde a sua consciência de que você é uma pessoa livre para escolher viver o que você quer viver. É assim. Você perde essa liberdade. É horrível quando nós temos que viver reféns de obrigações. E eu brinco que quando a pessoa é muito pobre, por exemplo, não dá para ela levantar de manhã e pensar assim no que ela quer ser. Ela só tem que pensar em sobreviver. Ela só tem que pensar em
necessidade. Como satisfazer a minha necessidade? Querido, então eu quero entrar aqui num texto de Neemias. Neemias, ele vive um contexto não de uma família disfuncional, mas ele vive um momento disfuncional da vida dele. Ele vive distante da família, ele vive distante da cultura, ele está vivendo numa outra nação. Neemias, ele tem um valor familiar. Aqui não está relatando, mas implicitamente você vai entender que Neemias ele estava debaixo de uma cultura diferente da que ele foi criado. Porém, aquela cultura existia dentro dele. Então, um lar funcional, um lugar, querido, que funciona, é um presente de Deus para a casa onde nós estamos e toda a sua volta. Aqui nessa nação, tem pessoas que são presentes de Deus por tudo que essas pessoas adquiriram na sua família. Família é um lugar de promoção. Família é um lugar, querido, de ensino, de treinamento. Família é um lugar de exportar gente para transformar o mundo. Isso é na família. E é por isso que o diabo luta tanto, é por isso que Satanás ataca tanto, é por isso que o diabo, ele faz de tudo para destruir a família. Qual é o alvo agora de destruição de Satanás? A sua família em casa? Não, porque hoje nós já temos, irmãos, tantos grupos, há tantos ajuntamentos de família, tantas famílias moduladas de uma maneira diferente, que talvez você nem sabe. Por exemplo, une um amigo com outro amigo, vai viver junto. Quando eu estou dizendo viver junto, não é como marido e mulher, mas ali eles passam a ser uma família. É um ajuntamento social reconhecido hoje como família. Um grupo de 4 pessoas, 5 pessoas, tem diversos tipos. Mas só tem um grupo que se chama igreja, que se chama família de Deus, que Satanás ele trabalha e muito hoje para destruir e descaracterizar. E é esse grupo que ainda se opõe ao que o diabo quer fazer dentro das famílias. Essa é a verdade. Vamos então aqui, lá em Neemias, a partir do verso 1 do capítulo 1, diz assim: Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e ao respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. E aí depois ele faz a sua oração. Veja, Neemias está sendo confrontado sobre as suas raízes, sobre onde ele cresceu, sobre a sua cultura e sobre o seu povo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui como igreja. Vocês se reúnem aqui todos os domingos, talvez se reúnem numa célula semanal, talvez se encontram durante uma semana. Existe uma dinâmica de família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as 3 coisas melhores que você tem aqui nessa comunidade? Quais as coisas que você mais valoriza? Quais são as características aqui dessa família na fé que você vive? Quais são as 3 coisas que você consegue parar e olhar e dizer: poxa, faz todo sentido para mim? Parou e pensou rapidinho? Irmão, se você estiver parando e aí tendo dificuldade para pensar, eu quero dizer para você, olha, comece a olhar para isso, porque às vezes nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família,
muito para uma, duas ou três dificuldades a gente consegue dizer. Se eu te perguntasse o contrário, olha, quais são as três principais dificuldades de conviver nessa família aqui? Talvez você já tinha no dedo, sim ou não? O que te sustenta é aquilo que te faz bem. E às vezes você sequer tem condições de avaliar que isso está fazendo tão bem que está fazendo sentido para você. Nós não ficamos numa igreja, nós não ficamos num grupo, simplesmente porque a gente acha bacana o louvor, a pregação. Irmão, tem algo ali, olha, que traz para nós uma identidade de família. Sabe por quê, irmão? No YouTube, quando a gente abre, ali você tem bandas maravilhosas. Tem ou não tem? Com todo aparato. Mas uma coisa que você não vai ter lá no online é aquilo que só um contexto de família você vai experimentar. Não tem jeito. É maravilhoso você ouvir um louvor, uma boa palavra. Mas tem coisas, irmãos, que a mesa é a melhor resposta para nós. Então, Neemias, ele é informado do estado da sua família, de como está, da situação dos seus irmãos, de como o povo está sendo subjugado em miséria, em humilhação, como esse povo está exposto. E ele tem, queridos, olha, no seu coração, agora uma decisão. Ele tem um sonho. Diga comigo, um sonho. Irmão, não importa quanto você tem de idade. Qual que é o seu sonho para a sua família? Qual que é o seu sonho para a sua família? O que você sonha para a sua família? Pastor, eu sonho que os meus filhos se tornem médicos. Eu sonho que os meus filhos se tornem grandes empresários, engenheiros, pessoas influentes nessa nação. Irmão, você está sonhando com uma profissão. Eu estou perguntando para você, qual é o seu sonho para a sua família? Não é com a profissão dos seus filhos. Sabe, Deus deu um sonho para Abraão. Ele disse, Abraão, eu não vou te dar um bom filho, eu não vou te dar um grande empresário, eu não vou te dar um homem muito rico. Eu vou fazer de você uma grande nação. Qual que era o sonho de Deus para a família de Abraão? Uma grande nação. O irmão, é muito mais do que engenheiro, é muito mais. Irmão, é muito mais. E às vezes nós limitamos. Nós limitamos e às vezes fazemos pior. Nós perdemos a capacidade de lutar pela nossa família, até mesmo nas pequenas coisas. Veja, Neemias é informado de como está a situação. Qual é a posição dele? A Bíblia diz que ele se pôs a jejuar e orar. Fala comigo, uma posição muda tudo. Irmão, às vezes falta de nós posição. Tem situações que a nossa família vai enfrentar e Deus está esperando de nós uma posição. Que posição? É uma posição de algo que você entrega e depois você não controla mais. Nós queremos ter sempre o controle dos resultados. Uma oração você não controla o resultado dela. Quem controla é Deus. Quando você ora, irmão, você só tem o controle do que você está orando. Mas você nunca vai ter o controle do que Deus vai fazer com a oração que você entrega para Ele. Você está entendendo, amado? E isso na nossa família é muito precioso. Mas aonde o diabo vem? Roubar e destruir. Irmão, o diabo ele não precisa de muitas coisas. Ele só precisa convencer você de que não vale a pena orar. Não vale a pena acreditar. Não vale a pena buscar a Deus. Não vale a pena você se entregar na presença de Deus. Quando nós oramos, nós dizemos para o Senhor, Senhor, eu espero um resultado, mas é o Senhor que vai fazer. Quando nós jejuamos, nós nos humilhamos diante de Deus, Deus está dizendo, olha, pode entregar nas minhas mãos, o resto é comigo. Então, Neemias ele tem esse entendimento. Ele diz, como é triste ver os meus antepassados, a minha família,
vivendo o que está vivendo. Ele então, ele toma uma posição, ele toma uma decisão, ele vai orar. E a oração dele, irmãos, vai até lá o verso 10, onde ele conclui a oração. E é tão importante, eu vou ler aqui o verso 9, fala assim: mas se vocês se converterem a mim e guardar os meus mandamentos e cumprirem, então ainda os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Fala comigo assim: a minha casa é lugar da habitação da glória de Deus. Do nome de Deus, irmão. Sabe, a nossa casa, ela precisa ter esse retrato. Mas veja, ele faz essa oração, ele entende o seu lugar e o lugar de Deus. Ele entende o seu papel e o papel de Deus. Quando nós falamos sobre família, nós às vezes tentamos também inverter um pouco o papel. Deus precisa nos dar visão. E quais são os papéis que você tem dentro da sua casa? Eu não sei aqui, porque aqui o povo é muito corrido, mas quantos papéis, no mínimo, você tem dentro da sua casa? Vou pegar a mãe. Mãe, professora, o que mais? Como? Médica, o que mais? Cozinheira, passadeira, arrumadeira, o que mais, irmão? Pastora, educadora, esposa. Ô, irmão, é muito papel para uma pessoa só, é ou não é? Aí os homens aí, vocês não têm papéis, não, irmãos? Então vamos lá, papéis dos homens então. Pagar conta. Instituição bancária. Que mais? Irmão, são muitos papéis. E, querido, nós nos confundimos às vezes também no meio desses papéis. Nós perdemos a visão. E aí, qual que é o maior paradigma hoje? Qual que é a maior dificuldade nossa? Você tem tempo para todos os papéis? Não. Nós não temos tempo para tudo isso. E aí, o que eu preciso fazer então? Porque senão eu vou esquecer do que é importante e eu vivo só do que é urgente. Quais são as coisas urgentes? Trabalhar. Trabalhar é urgente, é ou não é? Boleto é urgente. O que mais que é urgente? Aluguel, urgente. Comida. Bom, mas vamos lá. O que toca? O que põe uma família saudável? O que é importante ou o que é urgente? O que é importante. Mas aonde nós, às vezes, gastamos mais energia? No que é urgente. Então, irmão, aí você para pensar o porquê que algumas famílias não deixam de ser ou ficam disfuncionais. E família, quando eu falar família, entenda a sua casa, entenda a igreja, entenda a empresa que você tem, não importa. Aonde tiver gente ajuntada. É porque o que é importante deu lugar ao que é urgente. O que é urgente não produz vida. Não produz resultado, irmão, perene e eficiente. Com certeza vocês já tiveram aqui muita conferência, talvez, de cura. Irmão, quantos homens feridos tem? Porque ele diz assim: o meu pai nunca disse que me amava. Ele disse sim. Ele disse. Só que faltou o importante. Aquele tempo. Chegar e dizer: meu filho, você é tão importante para mim. Eu amo você tanto que eu me sacrifico por você. Você sabe por quê, irmão? O que você come, logo passa. Mas o que você planta na alma, isso fica. Isso fica. E às vezes a gente está mais preocupado. A gente perdeu a visão e a gente está olhando. Irmão, controla o meu tempo, por favor, viu? Você vai me falando aí.
Às vezes a gente está tão assim envolvido, querido, e não é para você se sentir culpado o que eu estou falando. Você está tão envolvido em satisfazer as necessidades que são urgentes que você não está vendo. Às vezes, olha a visão indo embora. O que vai ficar de verdade não acontecendo. As coisas importantes. Sabe, as necessidades, a urgência, tira o seu tempo de orar, tira o seu tempo de ler. Olha o que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, irmãos. Pega a minha Bíblia de manhã, reúne com os irmãos, senta aí. Vamos fazer um devocional. E a gente fica ali meia hora, tomando um café, pega a palavra e... Qual que é a sua demanda? Eu estou triste com o irmão, então vamos aqui na Bíblia. Como tratar a tristeza com o irmão? O que a palavra está ensinando? Vamos lá. Olha, eu estou triste com o meu líder. Bom, o que a Bíblia diz o que a gente tem que fazer quando eu estou triste com o meu líder? O pastor está triste com o rebanho. Aonde que eu tenho que ir aqui? Irmãos, isso é o importante, porque isso vai dar vida. Sabe qual é a visão? A visão é muito clara. A visão de Deus é que quando você focar no que é importante, você nunca vai estar com um tanque vazio. Você já pensou? O seu carrão está na porta, você não abasteceu. Te atende? Não. Porque não encheu o tanque. É importante no posto. É importante parar. É importante você colocar aquilo que faz o carro andar. Sabe por que tem gente parando? Irmão, porque deixou de fazer o que é importante. Neemias, ele tem uma visão. Eu vou me concentrar no que é muito importante. Ele foi buscar a Deus. Ele não saiu fazendo. Ele decidiu fazer, mas ele não saiu fazendo. Bom, e com relação aos papéis, como arranjar tempo para tudo isso? Irmão, quantos aqui tem mais de 24 horas por dia? É universal. O Bill Gates tem 24 horas. Você tem 24 horas. É universal. Todo mundo tem direito a 24 horas por... E quem é que decide o que você faz com as 24 horas? É Jesus? Não. Agora, Neemias está com um problemão aqui, irmãos. Eu estou com uma tristeza dentro do meu coração. Eu estou vendo a minha família. Eu estou vendo o meu povo ali debaixo de um massacre. Ele tem que tomar uma decisão. Ou eu vou olhar e não fazer nada, ou eu vou fazer alguma coisa. Mas ele era um homem, escravo, copeiro do rei. Copeiro do rei não é qualquer função. Eu vou aproveitar a função do copeiro. O copeiro do rei, ele tinha que provar a bebida do rei. Ele era alguém muito importante para o rei. Ele era alguém de confiança, ele era alguém que tinha que estar presente. E outra coisa, um outro problema aqui para Neemias. O copeiro do rei não podia estar triste. Ele não pode ser alguém abatido. O copeiro do rei não pode entrar na presença do rei cabisbaixo. Mas olha, irmão, foi mais forte do que ele. Foi percebido. E ele estava assim. Foi percebido o estado dele. Sabe? E isso também nos ensina uma coisa. O como é muito importante. Às vezes a gente quer servir Jesus, olha, de qualquer forma, irmão. De qualquer maneira. O como importa. Como nós estamos, como nós fazemos, olha, como nós nos entregamos. Isso também é muito importante. E eu sei que todos vocês aqui têm muitos papéis, mas você tem uma prioridade. Cuidar da sua família, amar a sua família, se entregar por ela. Assim como Cristo amou a igreja e por ela se amou. Olha,
Irmão, não adianta você dizer que ama sem entrega. Veja, ele amou e se entregou. Ô, irmão, é muito bom quando a gente ama as pessoas, mas a gente nunca visita, a gente nunca tira um tempo, a gente nunca se entrega. Não tem jeito. Então veja, e você precisa entender que em 24 horas você tem que equilibrar todos os seus papéis. Foi o que Neemias fez. Irmãos, penúltimo aqui para mim avançar para o final. O verso 3, ele se posiciona, ele se situa onde ele está. Ele diz assim, é bem no final do verso, né? Aliás, o ponto 3 aqui que eu quero te falar. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Eu não era livre. Eu tinha limitações. Quantos aqui têm limitações? Ele tinha suas limitações para resolver as questões do seu povo. Eu sou copeiro do rei, eu não tenho autorização para sair. Sabe, é como muitos que estão aqui na América. Ele tem alguma coisa para resolver no Brasil. Está do lado de lá. Ele tem que contar com a graça de Deus, com alguém que Deus vai levantar de lá. E é isso daí. Tem uma limitação. Mas ele não para. E uma coisa que a gente aprende com isso daqui. Neemias, então, ele precisa fazer uma transição. Ele precisa transicionar de copeiro, agora para a função de líder, para uma função de estadista, para uma função de construtor. Não é uma transição fácil. Escuta, irmãos, nós vivemos em constante transição. O problema é que alguns não querem mudar de nível, mudar de lugar. Pastor Glauber, tem quantos anos de casado? 20. Eu vou fazer 30 o ano que vem. Irmãos, em 20 anos, é muita transição que a gente tem que fazer. Até os hormônios transicionam. Mas às vezes a nossa cabeça não quer transicionar. Os hormônios transicionam tanto que, por exemplo, nas mulheres, né? Da hora que a gente não sabe se é hormônio, se é espiritual. É assim ou não é, irmão? Vai mudando, né? Tem um pastor que brinca, ó, tem mulher que tem demônio, tem outras que tem hormônios. É brava demais, iracunda e etc. Mas o que Neemias está ensinando para nós, queridos? Nós vamos transicionar o tempo todo. E algumas transições você escolhe, outras te é imposta, principalmente dentro da sua família. E nós precisamos transicionar, a cooperar com Deus nesse processo. Não vai dar tempo de eu falar, depois eu posso abrir isso aqui para você. Toda transição, ela tem no mínimo 4 níveis. 4 níveis para você, então, passar por ela. O primeiro nível dela é a negação. Eu não quero mudar. Quantos já leram aqui o livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo? Nunca leram esse livro? É um livro bem pequenininho, né? Ele é bem pequenininho. Mas tem pessoas que não mudam pela negação. É como o luto, por exemplo. A pessoa não transiciona que o outro morreu, porque a primeira fase do luto é negar. Dizer, não, mas como que se foi? Não podia. Por que Deus tirou? Por que Deus levou? Por que Deus permitiu? É a negação. E depois vem a fase da barganha. A última é a fase da aceitação. Eu posso falar isso com os irmãos depois. Mas eu quero caminhar aqui lá para o verso 12. Aqui, dentro do que Neemias trabalha dentro de si e com as pessoas. Capítulo 2, verso 11 e 12 diz assim: Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com alguns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus
havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Fala comigo, o que Deus pôs no meu coração. Neemias, ele tem um foco, ele não se distrai. Neemias, ele entende que ele precisa fazer algo. Deus colocou no coração dele. Querido, em o nome de Jesus, para eu encerrar esse tempo aqui com os irmãos hoje, qual que é o encargo de Deus no seu coração hoje com relação à sua família? Isso muda tudo. Por que muda tudo? Porque no ministério, por exemplo, quando a gente está nele, vou pegar um fragmento aqui, no ministério. Irmão, o ministério é muito desafiador. Mas se Deus colocou no seu coração para fazer, não importa se é de dia, não importa se é de noite, não importa se é sábado, não importa se é domingo, eu vou ver uma família edificada na fé. Sabe por quê? Porque Deus pôs no seu coração. Entrou um encargo dentro de você. Sabe, nós oramos para a nossa família de acordo com o encargo que está dentro do nosso coração. Tem filhos muito difíceis. Muito. Eu tenho um filho, por exemplo, que ele é TDAH. Até eu descobri que ele é TDAH, irmãos, e ele apanhou muito. Mas apanhou com muito amor, né? Por fim, quando eu corrigi ele, eu falava, você quer ser disciplinado ou você quer apanhar? Ele, não, eu quero apanhar. Aí eu falo, tá bom. Por que você quer apanhar? Ah, não, porque é 3 minutinhos só. O que o senhor vai falar, primeiro, o senhor vai falar meia hora aí na minha cabeça. E eu vou ficar remoendo isso mais 2 meses. Mas não é fácil, irmãos. O TDAH, o mundo dele é outro, é bem mais acelerado. É aquele negócio, irmão, e nada prende atenção. Enfim, é desafiador. Mas nós precisamos aprender a lidar. Meu filho, ele passou por um grande milagre. Ele caiu do cavalo uma vez, rachou a cabeça assim, o crânio mesmo, internamente. E aquilo ia deixar sequelas nele irreparáveis. Eu lembro direitinho, eu estava no hospital com ele. Eu falei, Senhor, não deixa ele precisar de fazer cirurgia. Porque depois que abre a cabeça, é loteria. E o médico falou para mim assim, ó, se esse menino der febre, amanhã, 7 horas da manhã, o centro cirúrgico já está reservado para ele. Eu passei a noite toda ali como Neemias, em oração. Senhor, não deixa esse menino dar febre. Não deixa ele dar febre. Não deixa ele dar febre. Quando o médico passou, ele passou cedinho. Ele passou lá, olhou. Tá melhorzinho, hein? Melhorzinho. Tá melhorzinho. Eu falei, e aí, doutor? Ele deu febre? Eu falei, não, que eu saiba. Ele, não, então tá bom. Vou só mudar a medicação. E ó, nunca mais. Mas depois desse acidente, ele ficou por um tempo tratando um foco epilético. Aí todo exame que estava lá tinha um foco epilético. Eu orei 3 anos por isso. Todas as vezes que eu ia fazer eletroencefalograma, estava lá o pontinho. E a médica dizendo, não pode tirar o remédio, porque senão ele dá convulsão. 3 anos. No 3º ano, eu falei, Senhor, já tem 3 anos que eu estou orando. Me dá uma resposta. Aí fez o eletroencefalograma, aí não tinha nada. Aí eu nem fui na médica. Eu pedi um outro exame, fui num outro lugar. Olha a descrença nossa, né, irmãos? Mas se até Gideão pediu, por que eu não? E olha que Gideão foi chamado de homem valente. Então, irmãos, fui lá, fiz o exame. Limpinho. Eu falei, irmãos, Deus, ele coloca um encargo para você orar. E às vezes é ser um mês, às vezes é uma semana, às vezes é 10 dias, às vezes é 3 anos.
às vezes é 5. Mas entenda uma coisa. Se você aceitar o encargo e se mover, se você entender que a sua família é importante, que o que você está fazendo faz sentido, querido, você vai orar. E eu tenho certeza que o céu vai se alinhar com você. Amém? Eu vou encerrar por aqui, querido, para não alongar muito o meu tempo. Nós vamos ter oportunidade de estar junto mais vezes. Mas no nome de Jesus eu queria te convidar a fazer o mesmo que Neemias fez. Ficar de pé e hoje fazer uma oração pela sua família. Fazer uma oração pela sua casa. Orar por essa igreja como família de Cristo, como corpo de Cristo. E mais, Neemias precisava de um grande milagre, era uma grande obra. Eu não sei se você precisa de um grande milagre também hoje. E se você precisa, eu quero te convidar a vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos, clamar juntos ao Senhor, pela sua família, pelo seu milagre, no nome de Jesus. Pastor, o milagre que eu preciso é pequeno, então é melhor ainda. Vem porque está mais fácil de resolver. Amém, irmãos? Você pode chegar aqui à frente para nós orarmos juntos. Vamos nos unir, orar pela sua casa, orar pela sua família. E eu quero que todos nós tenhamos a mesma alegria de Neemias, de ver depois a restauração daquilo que Deus, então, fez e está fazendo no nome de Jesus. Você pode pôr sua mão sobre o seu coração. Senhor, muito obrigado por estar aqui com esta família da fé. Meu Deus, são meus irmãos. E foi o Senhor mesmo, Pai, que instruiu a Pedro, dizendo: Pedro, tribulações como as que vocês estão passando, muitos irmãos ao redor do mundo também estão passando. E Senhor, mas eu não estou aqui hoje para falar de tribulação. Eu estou aqui hoje para falar, meu Deus, da solução. A solução que é, meu Deus, nós entregarmos o nosso coração diante do Senhor. E meu Deus, eu te peço nesta manhã por cada família que aqui está, por cada casa aqui representada. Multiplica graça, multiplica fé no coração, multiplica o teu favor. E meu Deus, eu sei que o Senhor está fazendo uma obra tão extraordinária, tão tremenda. Pai, mas eu te peço, põe no coração de cada um encargo de colocar as coisas importantes no devido lugar. E esse momento, meu Deus, aqui é precioso. Esse momento, meu Deus, ele é tão importante, porque ele vai produzir vida. Ele vai produzir, meu Deus, frutos permanentes, ó Pai. E no nome de Jesus, não importa o tamanho do milagre que cada um está precisando, a luta que cada um está enfrentando, nós sabemos que a solução vem do mesmo lugar. Vem do Senhor, Pai, que fez os céus e a terra. E o Senhor é capaz de mudar, ó Deus, completamente, meu Deus, a realidade familiar de cada um. Em o nome de Jesus, Pai, eu oro, eu te agradeço. E nós ligamos no céu e na terra agora a tua bênção sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Não sei para quem que eu tenho que passar aqui. Amém. Glória a Deus. Esperar que os irmãos regressem aos lugares. Amém. Você está preparado para adorar? Mais uma vez? Você está preparado para derramar mostrar a sua gratidão ao Senhor? Amém. Parece de propósito, mas eu acho que da outra vez que eu fiz os dízimos nós cantamos a mesma música, até que o Senhor venha, já não lembro. Mas mais uma vez nós cantamos que eu gastarei a minha vida no teu altar. E isso foi apenas algo cantado, porque é muito bonito, muito emocional de nós cantar, ou ela é verídica? Ela é verdadeira? Porque para nós entregar a nossa vida no altar do Senhor é um todo. E
a nossa gratidão ao Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor, ela não pode ficar de fora. Amém? Olha o que é que nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículos 6 ao 7. Diz assim: quem semeia pouco também colherá pouco. Quem semeia com fartura, ela colherá com fartura. Está certo, não está? Tem lógica. Esta lei, ela é uma lei que é para todo mundo, é imparcial. Não dá para mudar. Quem semeia pouco vai colher pouco. Não tem como eu semear pouco e colher muito. Ou tem? Não. Quem semeia pouco, ele colhe pouco. Quem semeia muito, ele vai colher muito. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Dízimos e ofertas, eles não são uma obrigação. Às vezes a gente pode dar o dízimo ou ofertar por se sentir obrigado, porque quer algo em troca e aí já não tem alegria, né? É por ou necessidade, esse caso é por necessidade, não está a ser servo, não está a colocar todas as coisas no altar do Senhor com mordomia. Não tem fidelidade, não tem amor, não tem nada. Aí nós temos que parar e pensar assim, espera aí, o Senhor, Ele ama o que dá com alegria. Não por necessidade. Não porque todo mundo vai fazer, eu também vou fazer. Amém? Então, se realmente o que nós cantamos, ele é uma verdade, eu vou entregar a minha vida no altar do Senhor, quando eu venho aqui orar, quando eu venho aqui louvar, quando eu estou lá na minha casa com a minha família, que isso seja uma verdade completa. Amém? Que nós possamos contribuir com aquilo que nós propusemos no nosso coração, de honrar o Senhor, de louvar ao Senhor com as nossas ofertas, de ser fiel ao Senhor com as nossas ofertas, e nós podemos abençoar outros. Amém? Quem fica feliz quando a gente vê os frutos lá em África? Quem gosta de ver? Quem fica feliz? Você fica feliz? Amém. Amém? Vamos colocar de pé, preparar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Todos já sabem que podem ofertar por Zelle, Vemo, por cash, nos envelopes atrás da cadeira. Como diz o Alex, se você quiser dar, não tem jeito, você não pode fugir. Eu tenho aqui solução para tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor, a tua bondade e a tua fidelidade nas nossas vidas que não tem faltado. O Senhor é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. E os teus filhos estão aqui, Senhor, com o coração alegre, porque o Senhor não deixou faltar. O Senhor proveu como um bom Pai e um Deus soberano para cada um aqui nesta semana. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor nos livrou, pelos livramentos, por cuidar da nossa família, da nossa casa. Senhor, nós te agradecemos. E nós expressamos um coração grato, alegre, Senhor, reconhecendo o Senhor em todas as coisas. E eis aqui o teu povo, Senhor, servindo no teu altar, gastando a sua vida, Senhor, para ti, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nós te agradecemos, pois sabemos que quando nós agradecemos, o Senhor multiplica. Nós te damos ações de graças e que seja um momento de alegria, de corações alegres, de corações regozijados. E, Senhor, abençoa a nossa semana, Senhor. Que ela seja de bênção, de favor, Senhor, de portas abertas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer a sua oferta. Aleluia. Quantos gostaram da palavra? Incrível, incrível, incrível. Eu acho que para a próxima semana tem mais, né, pastor? Vai ser mais poderoso ainda. Sábado e domingo. Bom, no próximo domingo nós não teremos culto de missões, por razão da nossa
conferência. Então, nós vamos ter missões somente no primeiro domingo, no domingo de ceia. Nós faremos ceia e missões na primeira semana de outubro. Amém? Então, eu vou passar os anúncios rápido para a gente encerrar. Coloca os anúncios para mim, Gleber, por favor. A nossa célula, quarta-feira, às 8 horas, lá na minha casa. O pastor Edmar vai estar ministrando para a gente quarta-feira. Então, eu conto com todos vocês lá quarta-feira. Então, fica lá na... Então, fica lá quarta-feira. Os irmãos estão todos convidados. Leve um convidado junto com você. Porém, se você não for, confirme se você vai ou se você não vai, pela razão do lanche. Porque se for demais, aí falta. Se for pouca gente, a gente às vezes compra demais. Então, eu preciso que os irmãos confirmem para a gente se vocês vão estar com a gente ou não. Amém? Nossa reunião de oração amanhã, às 7h30 da noite. Então, eu conto com os irmãos. A Jess, ela está na frente da oração por um tempo. E se vocês precisarem de qualquer coisa, entre em comunicação com a Jessie. Amém? Próximo. Nosso culto da família. Próximo domingo, às 10h30. Mas esse mês é o mês todo da família. Próximo. A nossa conferência. Irmãos, próximo sábado, várias pessoas já confirmaram. Alguns pastores confirmaram que vão estar com a gente no próximo sábado e no domingo. Então, traga pessoas, traga a família para estar com a gente, convide pessoas, porque depende de vocês para que nós possamos encher essa igreja. Amém? Eu conheço muita gente, mas não tanto quanto vocês. Se todos nós convidarmos 2 ou 3 pessoas e eles estiverem aqui, vai faltar cadeira. E eu espero que isso aconteça nesse próximo final de semana. Irmãos, a nossa primeira conferência profética que vai acontecer lá em Sacramento, nos dias 7, 18 e 19 de outubro. Nós já começamos a reservar o hotel. Se vocês querem estar com a gente nessa conferência, nós vamos estar lá no dia 17 e no dia 18. Nosso louvor vai estar fazendo louvor no dia 17 e provavelmente no dia 18. No dia 18 a gente vai passar o dia lá, por isso que eu estou falando. Se você quer ir, fica mais fácil você reservar um quarto de hotel lá e já ficar lá para o dia 18. Então, a nossa conferência começa no dia 17, às 5h30, com um jantar na sexta-feira. E aí nós temos o culto no dia 17 e depois no dia 18, já é de manhã cedo. Então fica mais fácil você já ficar lá do que você ir, voltar e ir de novo. Então, se você quiser ficar no mesmo hotel que nós já reservamos, você me passa uma mensagem, eu passo o link para os irmãos. Amém? Então, eu quero encorajar os irmãos a estarem lá, porque eu sei que vai ser algo poderoso. Está vindo gente do Brasil, está vindo gente da Índia, está vindo gente da África, está vindo de pessoas da Europa para estar lá com a gente, ministrando, pregando e provavelmente acontecendo muito milagre nisso aí. Amém? Então, encorajo os irmãos. Irmãos, no dia 25 nós temos nossa Feira Goiano. Então, a Jéssica, ela fala bonitinho. Como é que você fala? Então, é Goiânia. Feira Goiânia. Aí eu estava explicando para ela, não, é Goiânia. Aí ela não quer falar mais agora, ficou com vergonha. Irmãos, então nós já temos o local. Eu quero encorajar os irmãos também a fazer propaganda, fazer a divulgação no Facebook dos irmãos, no Instagram, no TikTok, aonde for, fazer para o dia 25, porque nós estamos levantando os fundos para a gente pagar a ceia de Natal das crianças na África e mandar o dinheiro para que possa ser comprado brinquedos. Então, eu encorajo os irmãos se você pegou a rifa, acerte a rifa também para a gente poder comprar o AirPod, que é AirPod, né? É o AirPod, para a gente poder rifar ela. O número está sendo vendido a quanto? A $10, se eu não me engano? É $10? Então lá nós vamos ter a barraca do milho, nós vamos ter o brechó da Andréia, o bazar da Andréia, nós vamos ter churrasco, nós vamos ter muita coisa. Tá? Ok? Pamonha, carne, tudo é tudo. Então vai ser uma festa goiana mesmo,
Eu quero ver o pastor Sérgio com o chapelão, com o capim no dente aqui. Entendeu? Eu só não vou porque eu não sou de Goiás, então eu não sei me vestir como chama? Caráter. Então, mas eu chego lá um dia. Amém? E nesse mesmo dia, irmãos, não está confirmado ainda. O pastor Wilson, ele entrou em contato comigo. Provavelmente vai ser na parte da noite, depois da nossa festa. Não sei se vocês conhecem o PG, o ex-vocalista da Oficina G3. Ele vai estar ministrando na igreja dele num culto sábado, no mesmo dia. Então, eu vou combinar com ele o horário para não interferir com a nossa festa, para a gente dar tempo de fazer a nossa festa, desmontar tudo e depois ir para lá. Vai ficar um pouco corrido? Vai, mas vai valer a pena. Então, nós provavelmente vamos estar lá apoiando ele também, porque eles vão estar aqui no próximo sábado apoiando a gente. Então, nós vamos apoiar eles lá também nessa ministração do PG no dia 25 também. Amém? Coloque-se de pé para a gente encerrar, então. Aleluia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade que nós tivemos, o pastor Edmar aqui conosco, Senhor, esse vaso usado por Ti. E eu creio, Senhor, que no próximo final de semana, Senhor, grandes coisas acontecerão aqui. Eu creio, Senhor, que haverá conserto, Senhor, entre famílias. Eu creio, Senhor, que haverá restauração, Senhor, de famílias. Eu acredito que o Senhor trouxe o pastor Edmar aqui com um propósito, Senhor, dele ser usado, Senhor, para restaurar famílias. Por isso, Pai, nós entregamos, Senhor, a nossa conferência no próximo final de semana, porque, Senhor, grandes coisas virão e acontecerão através dessa conferência. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e nós entregamos, Senhor, essa conferência nas tuas mãos, Senhor, para que o teu propósito venha a acontecer nesse local. Eu abençoo as famílias, Senhor, da nossa igreja. Peço que o Senhor leve todos eles em paz, em segurança, de volta às suas casas, no santo nome de Jesus, Senhor. E que a tua igreja diga... Estamos encerrados, dá um abraço aí, umas 5.000 pessoas, antes de nós terminarmos. Aleluia.